Então a gente vai falar de equilíbrio, tá? A gente viu lá na primeira lei de Newton que você tem duas situações em que você tem equilíbrio, tá? É quando a força resultante é igual a zero, tá bom? Se a força resultante é igual a zero, você tem duas situações. Você pode ter um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estático. O que é o equilíbrio estático? É a situação em que o objeto está em repouso, tá? Ele está parado, e você tem o equilíbrio dinâmico, que é a situação em que o objeto ele se move com velocidade constante em trajetória retilínea. Tá? Equilíbrio dinâmico. Nesse caso aqui, você tem o objeto se movendo em movimento retilíneo e uniforme. São os dois tipos de equilíbrio que a gente tem. Bom, a gente vai atrás de quem? A gente vai atrás desse equilíbrio aqui, ó. Equilíbrio estático. Tá? Então é atrás dele que eu vou. Por quê? Porque eu, sendo engenheiro, né, eu vou querer que as coisas fiquem paradas. Eu vou querer fazer uma estrutura, e essa estrutura tem que parar em pé. Ela não pode, vamos dizer assim, toda vez faz um retângulo em volta do que eu faço aqui, agora não quer fazer. Você quer que a sua estrutura fique parada em pé e não caia. Então a gente vai atrás desse equilíbrio aqui, ó. Equilíbrio estático. Você quer que o objeto fique parado, repouso. Por isso que é importante a gente saber lá a questão do repouso e do movimento, tá bom? Bom, aí, qual é a condição para que isso aconteça? Eu já acabei de falar. A condição para que você tenha equilíbrio estático é qual? É a força resultante ser zero. Tá bom? Então, essa aqui, essa condição, nós chamamos ela de primeira condição do equilíbrio. Tá? Então, primeira condição do equilíbrio, somatória de forças, esse M deitado aqui, significa somatória, tem que ser zero. Tá? Tem a segunda condição do equilíbrio, e a segunda condição do equilíbrio a gente vai aprender no semestre que vem na Física 2, que fala que a somatória dos torques tem que ser zero. Então, para que eu tenha repouso, eu tenho que ter isso aqui. Tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Para isso acontecer, em uma situação comum, para que eu tenha equilíbrio, eu tenho aqui um objeto, tá bom? Tá? Vamos supor que eu tenha atuando nele uma força para cima, tá? F, e tem uma força para baixo, vou chamar de T. Para que isso aqui esteja em equilíbrio, então no equilíbrio, o que tem que acontecer? F tem que ser igual a T. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar situações, encontrar as forças e igualar as forças. Então, essa é a ideia de você trabalhar com equilíbrio. Igualar a força, tá bom? Então, você tem uma estrutura, você vai calcular uma estrutura. Se ela tem uma carga que está atuando em cima dela, fazendo uma carga para baixo, você tem que anular essa carga, fazendo com que ela tenha uma força que empurre ela para cima. Para isso que serve pilar, para isso que serve apoio. Você põe o peso aqui em cima, você põe um pilar aqui, apoia,
e aí você anula essa carga. Então você iguala a força, tá bom? O problema é que nem sempre as forças estão assim bonitinhas, tá bom? Para cima, para baixo, né? Para direita, para esquerda, elas podem estar numa situação bem chata, tá bom? Que é o que nós vamos mostrar para vocês agora. Pessoal, vocês entenderam até aqui ou não? Hein? Sim. Sim. Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso numa situação bem comum, né? Mas ela é um pouquinho mais chata da gente trabalhar. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês, porque fica mais fácil. Então, vamos colocar o exemplo aqui. Então, um exemplo. Bloco da figura em massa de, vou colocar aí, 23 quilogramas. Determine a força de tração nos fios 1 e 2. Beleza. Vou colocar aqui esse negócio. E vamos agora fazer o desenho daquilo que eu quero. Então, vou pegar aqui, vou fazer um apoio na horizontal, porque o meu bloco vai estar pendurado. Tá? Então, vamos fazer aqui um teto, como se fosse um teto. Tá? Então, vamos colocar aqui. Bom. Aí eu vou ter dois fios. Eu vou ter o fio 1 aqui. Vou desenhar. Esse aqui é o fio 1. Tá? E a gente vai ter o fio 2. Isso aqui eu quero de outra cor. Eu coloquei laranja, não apareceu laranja. Vou colocar esse preto aqui. Fio 1 tá aqui. Fio 2 aqui, ó. Aqui. E o meu bloco, ele tá penduradinho nessa situação aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Aqui. E o nosso bloquinho, ele tá pendurado nesse negócio aqui, tá bom? Então, vou colocar preto aqui. Escutar uma criança gritando, pessoal, não se espantem, tem dois aqui gritando. Um grita mais do que o outro. Então tá aqui. Tá? Então esse é o nosso bloquinho, vou dar uma colorida nele aqui, para ficar melhor para vocês entenderem, tá bom? Outra coisa importante, tá? Aqui eu tenho um ângulozinho, tá? Aqui eu tenho outro ângulo. Eu vou colocar esse ângulo aqui valendo 37 graus, bom? E vou colocar o outro ângulo valendo 53. E aí, esse aqui é o fio 1, tá? E esse aqui é o fio
2. E eu quero que você encontre as forças que atuam no fio 1 e no fio 2. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá ver como é que faz esse negócio, né? Vamos ver como que as forças atuam. Então, vou pegar aqui e vou colocar para baixo. Quem está para baixo atuando aqui? Força, peso. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar as forças. Então, tem aqui força, peso. Tá? Beleza. Essa força peso, pessoal, é a força que vai estar atuando aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tudo bem? Então, eu vou ter uma força peso, essa força aqui está atuando nesse nó. A gente chama de nó, esse ponto aí. Tá bom? Então, eu vou colocar ela aqui, tá? Então, aqui nesse ponto, para baixo, a gente tem a ação da força peso. Tá bom? Essa mesma força aqui, tá? Bom, quando eu puxo isso para baixo, esse peso vai arrastar isso aqui e vai arrastar isso aqui. Tá bom? Então, eu vou ter aqui a ação da força no fio 1 e no fio 2. Vamos colocar ela primeiro aqui no fio 1. Então, eu vou ter aqui a força atuando no fio 1. Vou colocar ela aqui agora. Então, vou colocar de outra cor. Vou colocar aqui desse cor de rosa. Então, eu tenho a força aqui que puxa para cá. Tá bom? Por que que acontece? Isso aqui puxa o teto com a mesma força. O teto reage e puxa esse negócio aqui. Então, nós temos aqui uma força que eu vou chamar de tração 1. Por que eu vou chamar de tração 1? Porque é a tração que está no fio 1. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vamos lá para a força no fio 2. Tá? O peso puxa todo mundo para baixo, né? E faz o quê? Né? O peso puxa, o teto reage e puxa para cima. Aqui eu tenho uma força, vou chamar de T2. Bom? Porque é a tração no fio 2. Vocês entenderam, pessoal, ou não? O que foi feito? Hein? Pessoal, tem alguém? Sim, senhor. Beleza. Então foi isso que eu fiz, né? O peso aqui, Entendi, sim. esse é o ponto que a gente está estudando. Então o peso puxa todo mundo para baixo. Aí esse fio puxa o teto reage, puxa ele para cima. Isso aqui puxa o teto reage, puxa para lá. Só que a gente tem um detalhe aqui, né? Esse bloquinho está em repouso. Ele está parado aí nessa situação. Quer dizer, se ele está em repouso, eu posso dizer com certeza que a força resultante é o quê? 0. Ou seja, as forças que empurram e puxam para baixo tem que ser igual às forças que puxam para cima. Só que nós temos um detalhe muito importante. O detalhe é que essa força peso ela está na vertical. E as forças T1 e T2 elas estão deslocadas do eixo vertical. Ou seja, elas são forças de componente. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que decompor a força T1 e a força T2. Tá? Então, quem que é a força T1? A força T1 ela vai ter uma componente aqui, ó, vertical, tá bom? Que eu vou chamar de T1Y, tá? E ela vai ter uma componente horizontal, que eu vou chamar de T1X, porque está na direção horizontal. Coisas que a gente já fez lá com decomposição. Então, tem uma decomposição aqui e uma decomposição aqui, ó.
Então aqui eu tenho T1x. Tá bom? Beleza? Então é só você passar a reta aqui, ó, né? Reta horizontal aqui, ó. Você tem a decomposição da força, tá? Então essa força T1 é como se fosse a soma da T1x com a T1y, tá bom? São as componentes que a gente tem aí. Então aqui está aí a decomposição da força T1. A mesma coisa eu vou fazer agora com a força T2. Ó. A força T2 vai ter uma componente aqui, vou fazer de azul. Ela vai ter uma componente aqui, ó, em Y, tá? Que eu vou chamar do quê? Vou chamar de T2Y. E ela vai ter também uma componente horizontal, que eu vou chamar de T2x. Então eu fiz aqui a decomposição da força. Bom? Então aqui eu tenho a linha horizontal. E aqui eu tenho a linha vertical da decomposição. Tá? Então T2y para cima e T2x na horizontal. Beleza. Por que eu tenho que fazer a decomposição, pessoal? Porque eu fico com força só na vertical e forças só na horizontal. Tudo bem? E aí eu consigo escrever o meu equilíbrio. Qual vai ser o meu equilíbrio? O equilíbrio é que todas as forças elas devem ter uma força que anula ela. Então, no equilíbrio, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Essa força T1x que puxa para a direita tem que ser igual à força T2x que puxa para a esquerda. Então, T1x tem que ser igual a T2x. Tá bom? Isso na horizontal. E eu tenho também aqui a força T2y, T2y, mais a força T1y tem que ser igual à força P. Por quê? Porque as forças que estão para cima tem que ser igual à força que está para baixo. Porque aí isso fica parado. Então, o que eu puxo para cima é igual ao que eu puxo para baixo. Maravilha. Acabei de escrever meu equilíbrio. Posso dizer que a física do negócio acabou aqui. Agora não passa de um problema matemático. Bom, o que acontece? Eu preciso achar as componentes, tá bom? Então eu tenho que achar o valor do T1y, eu tenho que achar o valor do T1x, do T2y e do T2x. O que vai acontecer? Para isso que a gente vai usar esse ângulo aqui, ó, esses dois ângulos, tá? Aqui, essa reta aqui, ó, que está aqui em cima, que é o teto, é paralela a essa linha aqui que representa as forças horizontais. O que vai acontecer nesse caso? Como eu tenho aqui retas, né? Retas paralelas cortadas por transversal, isso garante para mim que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Então, isso é lá a geometria plana. 53 graus. E esse aqui vai ser 37. Sem medo de errar, tá, pessoal? Sempre vai ser o mesmo ângulo. E agora eu vou usar as relações trigonométricas para achar o T1y, o T2y, o T1x e o T2x. Tá bom? Então, vou escrever aqui que nós vamos achar as componentes. Tá?
Lembrando que a pergunta é qual o valor de T1 e de T2. Ele não quer saber as componentes. Ele quer saber o valor de T1 e T2. Então, vamos lá. Na vertical. Vamos para as componentes verticais. Tá? Aí aqui, pessoal, eu vou fazer um parênteses, né? Que a gente vai falar de relação trigonométrica. Eu já falei isso para vocês, tá? Quando a gente ainda tinha o privilégio de ter aula em sala de aula. Eu lembro que foi uma das coisas que eu falei para vocês, tá? Que foi a decomposição vetorial. Vocês podem procurar no caderno de vocês aí, tem lá, que a gente ia fazer, tá? Eu até fiz algumas coisas com vocês. Então, olha só, na vertical, o que vai acontecer? Ó, vertical é o T1y e o T2y, tá bom? Então, vamos pensar que a gente quer achar esse tamanho aqui, ó. Vamos pegar do y, tá? Esse tamanho. É a mesma coisa que esse tamanho aqui, ó, tá? Então, ó, como é um retângulo, ó, é um retângulo. Então, isso daqui é isso daqui. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, isso é um triângulo retângulo, tá vendo, ó? Cateto, cateto, hipotenusa, tá bom? Então, eu quero achar esse valor aqui, ó. O valor desse lado, que é exatamente o lado oposto ao ângulo que eu tenho. Tá vendo, ó? Tá? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, cateto, cateto, hipotenusa. Eu quero achar o valor do cateto oposto, que é esse aqui, tá bom? Que é o meu TY, T1Y. Então, se eu for usar o seno de 53 graus, como vai ficar? Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Então, o cateto oposto é o T1y, então o seno de 53 graus vai ser T1y dividido pela hipotenusa, que é esse lado aqui, que é o meu T1, que é a tração T1. Tá bom? Então tá aqui. Se eu passar esse T1 para lá multiplicando, eu vou achar que T1y é T1 seno de 53. Tá? Isso na vertical. Tá bom? Vamos fazer agora o T2y, que é o outro que está aí na vertical. Tá? Quando eu quero que ele desenhe um retângulo em volta do negócio, ele não desenha. Vamos ver se agora vai. Aí. Agora eu vou lá para esse aqui, ó, que é o outro que está na vertical. T2y. Então, se eu for pensar aqui na mesma coisa, ó, tem um triângulo retângulo aqui, ó, cateto, cateto, hipotenusa. Eu quero achar o cateto oposto. Né? Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho desse aqui, que é o T2y. Então, se eu for usar seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, seno de 37, vou puxar um pouquinho para cá. Então, seno de 37 graus é cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo completinho todas as passagens, tá? Para vocês terem tudo aí. Quando vocês for resolver, não precisa fazer tudo isso, mesmo porque eu vou mostrar um macete para vocês. Seno de 37 vai ser igual o T2y, que é esse tamanho aqui, que é o cateto oposto, T2y, dividido pela hipotenusa, que é T2. Quando eu não quero que desenhe retângulo, ele faz. Se você passar para lá multiplicando, você vai chegar então que T2y é igual a T2 vezes seno de 37 graus. Tá bom? Tá?
Bom, como eu falei para vocês, tem um macetezinho, né? Ó. Se o ângulo for esse embaixo aqui, a componente vertical é T seno, em pé, sem sono, seno. A componente horizontal vai ser T cosseno, T com sono, deitado, tá? Se for esse ângulo aqui. Então, você já pode diretão, quando for fazer isso aqui, colocar que o T1Y é T1 seno, se você souber esse ângulo aqui. Por quê? T1Y está em pé, então vai ser T1 seno de 53, seno sem sono. E o X vai ser T1 cosseno, com sono, deitado, tá bom? Isso se você souber esse ângulo aqui. Ah, e se eu não souber esse ângulo, se eu souber esse, ou esse aqui, né? Aí você faz lá o complementar, que falta para 90, você descobre esse. Se você souber esse ângulo aqui, alternos internos é o mesmo ângulo daqui. Então, esse ângulo é o mesmo desse. Agora, se você souber esse, você vê o que falta para 90 e coloca aqui. Pode falar. Você tá mexendo o mouse? Não. Ah, tá. É que você tá falando esse aqui. Eu achei que você tava apontando pro mouse, qual que era o ângulo, porque senão eu achei que Não, tava... não, mas eu estou apontando aqui. Agora eu entendi. Vocês não estão vendo a flechinha, não? Não, a flecha não mexe. Eu não vi nada não, professor. Eu acho que travou tua tela. É por conta da transmissão, pessoal. Então, vê se mexe aí. Mexeu a tela? Mexeu, Mexeu? É por conta da mexeu. transmissão. Hoje o Team Link está muito ruim, tá? Desde cedo a gente tá lutando com ele aí. Bom, vamos achar agora na horizontal, tá? Então, estou fazendo completinho, vamos fazer aqui na horizontal, tá? Na horizontal. Na horizontal. Bom? Então, vamos lá. Então, eu vou olhar lá para minha figura, tá bom? E aí, o que acontece, ó? O horizontal aqui, ó, né? Eu vou usar uma outra relação trigonométrica, que é o cosseno. Por quê? É o cateto adjacente ao ângulo, relação hipotenusa, tá bom? Então, cateto adjacente, hipotenusa. Então, vou calcular o cosseno de 53. Cosseno de 53 vai ser igual o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bom? E aí, quem é o cateto adjacente? É o T1x. Então, cosseno de 53 vai ser o T1x dividido pela hipotenusa, que é T1x não, pessoal, T2, né? T2x dividido pela hipotenusa, que é T2. Bom? Aqui. Tá? Não, é o T1 mesmo, pessoal. Esquece aí que eu falei. Eu fui calculando o cosseno de 53. 53 está debaixo do T1, então. Tá? Então é T1. Tá? Então, vai ser cateto adjacente T1x dividido por T1. Tá? Se você passar o T1 para lá multiplicando, você vai chegar então que o T1x vai ser T1 vezes o cosseno de 53 graus. Tá? Se você for calcular agora lá para o T2, lá do lado de lá, vai ser 37, né? Ó. Então, cateto adjacente, hipotenusa e cateto oposto, tá bom? Você vai calcular o cosseno agora de 37. Cosseno de 37 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Então, cosseno de 37 graus. Quem que é o cateto adjacente? Cateto adjacente, olha lá, ó,
T2x, tá? T2x dividido por T2. Então, quem vai ser o meu T2x? T2x vai ser T2 vezes o cosseno de 37 graus. Tá bom? Então, eu achei todas as componentes, tá? Por que eu achei as componentes? Porque o meu sistema de equações, ele trabalha com as componentes, tá? Então, a gente pode dizer aí que metade do problema está resolvido. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar lá no meu sistema, tá aqui, ó, que é esse aqui, e vou trocar o que está aqui de T1x e T1y pelas componentes que eu acabei de encontrar, tá? Então aqui, ó, T1x eu vou colocar T1 cosseno de 53, T2x eu vou colocar T2 cosseno de 37. E vou fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Então como que vai ficar agora o meu sistema com as componentes que eu acabei de encontrar? Vai ficar assim, ó, T1x é T1 cosseno de 53, então T1 cosseno de 53 tem que ser igual. Aí vai lá, ó, T2x é T2 cosseno de 37. Bom? E aqui eu tenho esse sisteminha aqui. T2y, quem que é o T2y? T2 seno de 37 mais meu T1y, que é T1 seno de 53, isso tem que ser igual ao peso do meu objeto. Eu falei que ele tem massa de 23 kg, então o peso dele, né? Lembrando que peso é massa vezes gravidade, o peso vai ter que ser 230 newton. Então, vamos colocar aqui, 230. Só, prontinho. Agora a gente está pronto para resolver um sistema de equações e a partir desse sistema chegar em T1 e T2, que é aquilo que eu quero. Ô, professor, não tem nem como, né, começar a conta sem fazer essa parada toda, ou tem? Não, porque você vai obter o sistema pelas componentes. O que eu falei para você é que você não precisa aplicar essas coisas aqui. Você está vendo o mouse aí? Não. Agora não está vendo? Então, olha só. Não tem aqui na vertical? Sim. Aí está escrito lá, seno, né? A definição de seno, a definição de cosseno aqui na horizontal. Isso você não precisa fazer. Você pode, sabendo o ângulo e o macete que eu falei, sair diretão nas equações do T1x, T1y, T2x e T2y, tá? Porque você vai precisar delas aqui, onde eu escrevi em vermelho aqui, tá bom? Beleza, entendi. Agora que a porca torce o rabo, porque agora eu vou ter que resolver um sistema de equação com seno e cosseno nessas variáveis e não dá para resolver ele sem usar o método da substituição, tá bom? Então, olha o que vai Eu já acontecer. deixaria essa questão em branco, professor. Olha o que vai acontecer agora. Não, mas agora você não vai deixar mais. Você vai aprender a fazer. Porque é o seguinte, sistema de equação com força muito pior vai aparecer na vida de vocês. Isso aqui é moleza, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistema. Por quê? Ó, eu tenho uma equação com duas incógnitas. Então, eu preciso saber o T2 para calcular o T1, ou saber o T1 para calcular o T2, e eu não sei nenhuma das duas. Mas eu tenho um sistema de equação que tem, né? Então, esse é um sistema que tem duas equações, e tem duas variáveis, tá? Duas incógnitas. Então, eu consigo resolver esse sistema, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora, resolver o sistema, tá? Então, isso aqui eu vou até apagar, porque eu não preciso disso para resolver a questão. Estou dizendo para vocês que eu tenho um sistema de equação com duas equações e duas incógnitas. Então, ele é possível de resolver, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou resolver ele?
Eu vou pegar essa primeira aqui, eu vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o T1 dessa equação aqui. Ó. Então, como vai ficar? T1 igual. Eu vou pegar e vou jogar o cosseno de 53 tá lá junto com o T1 e vou passar ele para o lado dividindo. Então, como vai ficar esse negócio aqui? Ó? Vai ficar T1 igual T2 cosseno de 37 dividido por cosseno de 53. Bom? Então, eu peguei e isolei ó, o T1, isso aqui estava multiplicando, ó, passei para lá dividindo. Tá? E agora eu vou, onde tem T1 na equação 2, eu vou trocar por isso aqui. Ó. Então, como vai ficar? T2 seno de 37. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí. Toma cuidado, senão o pessoal acaba não escutando o que eu estou falando. Então, T2 seno de 37 mais, aí ó, no lugar do T1, eu vou colocar esse negócio aqui, ó. Então, mais, vai ficar T2 cosseno de 37 sobre cosseno de 53 tá? Então, quer dizer, no lugar desse T1 aqui, ó, eu vou circular para vocês, ó, no lugar desse T1 aqui, ó, eu coloquei esse negócio aqui que eu isolei. Tá? Troquei por isso aqui, ó. Então, no lugar desse T1, eu coloquei isso aqui que eu isolei, e agora eu continuo. Vezes seno de 53 é igual a 230. Tudo bem? Beleza, agora ó, a minha equação só tem T2. Aí agora é só resolver esse negócio aqui. Tá? Então aí você pega a sua calculadora, né? E coloca lá, ó. Aqui, ó. Vou resolver primeiro esse aqui, ó. Seno de 37. Vou ver esse aqui primeiro, tá? Solta o professor, bem rapidinho, professor. Oi. Bem rapidinho. Ô, Gabriel, liga o microfone aí, fazendo um favor, velho. Pra não atrapalhar nós aqui. Quem que tá com o microfone ligado? É o Gabriel. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, pessoal. Às vezes dá. Gabriel. Melhorou? Parou ou não? Não desligou dele, não. Pessoal, eu silenciei todo mundo aí, mas eu não consigo silenciar ele. Vamos lá, continuar. O barulho parou. Parou, né? Bom, então vou trocar aqui o T2, né? Vou trocar aqui por esse seno de 37 aqui. Eu falei para vocês. Você cata a calculadora e coloca lá seno de 37 dá 0,6018. A gente vai colocar 0,601, 3 casas decimais. Então vai ficar 0,602 vezes T2, tá bom? Eu só troquei de lugar aqui. Como é uma multiplicação, eu fiz primeiro aparecer o número e depois a incógnita. Mais. Aí, pessoal, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse cosseno de 37, vou multiplicar pelo seno de 53 e depois dividir pelo cosseno de 53, tá? Então, cosseno de 37 vezes
seno de 53 e vou dividir pelo cosseno de 53, vai dar 1,0598. E a gente vai aproximar para 1,06, tá bom? Então fica 1,06 T2 igual a 230. Bom? Agora é só você somar esses dois aí, ó. 0,602 mais 1,06 dá 1,662. Tá? T2 igual a 230. Passa isso aqui para lá dividindo, você vai chegar no valor da tração 2. Quanto vai valer a tração 2? A tração 2 vai valer 138,387, que a gente vai aproximar para 138,39 Newton. Pronto. Depois desse trampo todo, cheguei no valor da tração 2. Tá? Agora que eu sei a tração 2, eu consigo calcular a tração 1 até com um certo grau de facilidade. Por quê? Porque a tração 1, olha lá, quando eu quero que escreve um retângulo em volta do negócio, o negócio fica palhaçada comigo. Meu filho, escreve aí. Aê. Agora, como eu já tenho o T1 isolado, é só trocar o valor do T2 aqui e calcular o valor da tração 1. Bom? Então vamos lá, fazer isso. Então eu sei que T1 é igual a T2 vezes o cosseno de 37 dividido pelo cosseno de 53. Então taca tudo na calculadora aí, pessoal. Você pega o T2, que você sabe, você vai fazer 138,39 vezes o cosseno de 37 e vai dividir por cosseno de 53. Foi só o meu mesmo. Oi? Também travou. Não, meu, travou também. Travou? Voltou ou não? Não tá saindo sua voz, professor. Tá Professor, saindo